As casas de parto surgiram com a proposta de humanização da assistência ao nascimento. O objetivo é diminuir as taxas de cesáreas, as medicações e as intervenções desnecessárias. A nossa entrevistada de hoje é a vereadora Juliana Cardoso, que quer a construção de mais casas de parto como política pública de saúde. Boa tarde, vereadora. Quantas casas de parto a gente tem aqui na cidade e quantas seriam necessárias de acordo com o seu projeto? Então, na verdade, hoje a gente tem somente uma casa de parto, que é a casa de parto de Sapopemba, que é ligada ao Sistema Único de Saúde, né? O ideal, né, é um sonho ter uma em cada subprefeitura, pelo menos, né? Mas a gente sabe a dificuldade que também tem para que você traga para as pessoas o entendimento, principalmente os profissionais da saúde, médicos, né, que existem ainda o preconceito nessa questão da casa de parto humanizada. Mas tem uma pronta também, que é a Casa Ângela, na Monte Azul, que está na expectativa e na espera de ter um convênio com o SUS igual com a prefeitura, no mesmo molde da Casa de Parto de Sapopemba, que é na Zona Sul. Que é na Zona Sul, que chama Casa Ângela, que é lindíssima, por sinal. Qual que é a importância dessas casas de parto? Queria que a senhora explicasse como que elas funcionam e por que que existe esse preconceito. Então, as casas de parto, elas são organizadas para que não tenha intervenções cirúrgicas, médicas ou de medicamento, né? É um parto natural, né? As mulheres têm uma intervenção de ter um parto natural, normal, vamos dizer assim. Só que tem um porém, né? Tem todo um acolhimento que tem dessas casas de parto com as obstetrizes, né? Que a gente fala que são as parteiras, né? E toda uma equipe, né? Que acompanha a mulher e traz a mulher para ela ter o entendimento do seu corpo. Não só isso, mas também a organização familiar, né? Puxar até o próprio marido, os familiares, para este momento da mulher. Então, normalmente as casas de parto, elas são, têm as obstetrizes que ajudam a não ter tanta dor, né? Então fazem massagem, tem a banheira, que você tem o seu filho dentro da própria banheira, porque a água ajuda muito, né? Essa organização de você ter o parto natural. Tem gente que tem mais facilidade de ter o parto normal, né? Que já chega, já estourou a bolsa e mas tem outras mulheres que têm ainda que fazer a preparação do corpo. Vereadora, existem duas questões centrais na proposta da senhora. A primeira é o benefício sob a ótica da perspectiva de uma medicina mais humanista. Com certeza. Né? Eu acho que esse é o grande apelo do projeto da senhora, um apelo de gerar um benefício num momento tão importante para a mulher, que é o momento em que ela vai se tornar mãe, ter uma assistência adequada. Do ponto de vista orçamentário, quanto custa um parto na rede municipal hospitalar, tal qual ele é feito hoje, e quanto ele custaria nesse modelo que a senhora propõe? Então, eu não fiz o levantamento específico, mas com certeza tem um outro tipo de orçamento, porque para você ter um parto em hospital, tem que ter o médico, tem que ter o anestesista, tem que ter toda uma medicação, toda uma preparação de uma sala cirúrgica para você ter o atendimento do parto. Na casa de parto, não. Qual que é o principal ator? É as obstetrizes, e toda a equipe que estimula a mulher a ter a sua organização para poder lidar com a dor, né? Fora que os equipamentos já são únicos, então você tem um quarto, né, que é uma suíte, que tem a banheira, tem as bolas de pilates, né, tem vários outros mecanismos que você pode usar para ir estimulando a vinda do bebê, mas principalmente para o acolhimento da mulher e do bebê, para não ter, eles não virem com sofrimento. Em síntese, o que a senhora disse é o seguinte: em que pese o fato de não ter feito esse levantamento, seguramente o gasto nesse modelo com a casa de parto é menor do que na rede pública municipal hospitalar. Sim, o parto humanizado, você só tem a despesa com o profissional, né? E no parto que são em hospitais, que são cesáreas, você tem todo o procedimento do centro cirúrgico, mais toda a medicação que ali tem. E numa situação mais crítica, em que as coisas não correm como se imagina, um quadro, por exemplo, de atonia uterina? Então, lá, toda a casa de parto, ela tem que ter uma UTI ambulância, Sim, né? E elas têm que estar totalmente preparadas, que se tiver algum tipo de intervenção de urgência,
vai para a UTI, tanto o bebê quanto a mulher, né, para poder ser direcionada com a ida para o hospital. E no hospital já tem todo o procedimento também. Então, tem toda uma organização, tanto da casa de parto, né, mas quanto o hospital, que se der algum problema, que faz a intervenção. Agora, nas casas de parto não é feito o acompanhamento desde o início da gravidez? Ou como que é feito isso? Sim, eles fazem o acompanhamento do pré-natal desde o início, né? Então, isso é bastante importante, porque daí você tem uma organização, né, para saber se você está preparada para poder ter um parto natural, humanizado. Porque isso é extremamente importante. Se tem algum tipo de intervenção, então aí elas já não aceitam mais. E outra, quem também já tem cesárea, não pode também ter na casa de parto. Quem já fez uma cesárea Quem já fez uma cesárea não pode. Tá. Vereadora, uma outra questão. Como é que está a tramitação desse projeto no âmbito aqui do Legislativo? A senhora tem proposto os debates, a TV Câmara já foi lá na casa de parto de Sapopemba, a gente já mostrou como funciona, a gente mostrou a homenagem que foi feita, essa perspectiva mais humanista da medicina. Do ponto de vista da tramitação do projeto, o que é que falta para que isso vire realidade e se torne mais extensivo na cidade? Então, agora a gente já passou em primeira, eu estou me organizando com o secretário para poder passar em segunda, mas sancionar, né? Porque muitas vezes não adianta só apresentar o projeto e lá na frente o prefeito não sanciona, quer dizer, não coloca em prática aquele projeto que você fez. Então, a gente está nesse debate porque ainda, como eu falei, né, tem um preconceito muito grande da medicina. O CRM, por exemplo, veio aqui na casa também falar contra o projeto, que eles não acreditam nesse tipo de intervenção, acham que é perigoso, mas tem toda uma questão da medicina que tem contrapontos, A senhora tem conversado com... E tem conversado com ele, por quê? Porque eles acreditam que não pode ter uma casa de parto fora do ambiente hospitalar. E só que o Ministério da Saúde tem uma intervenção que você pode ter um hospital uma casa de parto fora do hospital. Tem questão de quilometragem, se é perto ou não. Então é essa parte que nós estamos nessa parte, né? Se é dentro ou fora do hospital. E a gente tem toda uma organização, né, que é para ser fora do hospital, porque aí sim é uma casa de parto humanizada. O problema central, pelo que a senhora falou aqui pra gente, é que existe um modelo, que é essa casa de parto de Sapopemba. Esse é um modelo único, né? Só existe este modelo na cidade de São Paulo. E para que esse modelo, para que ele floresça, seria importante que ele se tornasse mais extensivo a outras regiões da cidade, ou seja, envolve uma questão também orçamentária. E que entra dentro do Sistema Único de Saúde, Sim. né? Porque a gente teve na gestão anterior, eles não colocavam para a mulher a opção da casa de parto de Sapopemba. Então, ela só resistiu a tudo isso porque uma mãe foi falando para outra, que teria esse tipo de atendimento na casa de parto. Então, essa organização para você ter, primeiro consolidar, para que não tenha gestões que passam e desmontem, né, a casa de parto, que foi essa de Sapopemba, ela foi construída com muita luta, foi vinda Sim. pelo Davi Capistrano Filho, né, que foi prefeito de Santos, sanitarista, um excelente profissional na área da saúde, hoje infelizmente falecido, com o Dr. Adib Jatene. Então eles, né, se organizaram junto com a prefeita para poder colocar e implantar essa casa de parto. O pai dele foi uma vítima da ditadura militar. Foi uma vítima da ditadura militar. Bom, muito obrigado, vereadora Júlia Cardoso. Nós voltaremos a conversar tão logo a senhora tenha respostas mais palpáveis em relação à conversa com o secretário, a tramitação no legislativo e a tramitação no contato com o executivo. É um assunto de saúde pública de altíssima relevância. Vamos trazer esse assunto, inclusive, para mostrar esse modelo e para mostrar o benefício que isso pode gerar à luz do orçamento que está sendo discutido. Com certeza. Tá bom? Muito Obrigado obrigada pela oportunidade. Obrigada.